No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco no estúdio, o presidente da OAB Guarulhos, Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Eduardo Ferrari. Bom dia, doutor. Obrigado pela presença mais uma vez aqui. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Virgílio, Tiago, todos aqui presentes e mais uma vez toda a nossa audiência aí do Radar de Notícias. Obrigado. Pode fazer, Tiago, a primeira pergunta. Doutor, e a população quer saber aí sobre a questão dos procuradores, aquela relação da AGRU, que os funcionários da AGRU tinham sido exonerados, aí mandaram reintegrá-los. Como que está esse andamento, senhor? Olha, veja, ordem judicial a gente cumpre. Acata. A gente cumpre e determina. É evidente que há necessidade de fazer uma avaliação profunda, né, do que isso vai impactar na municipalidade. Mas, enfim, essa discussão é uma decisão judicial. Então, se efetivamente tem que cumprir, vamos ter que cumprir efetivamente, né? Ok, uma questão polêmica que agita o Brasil, né, comentada aí sobre a decisão do STF, a decisão sobre a prisão da segunda instância, né? Qual é a sua avaliação sobre esse tema, doutor? Olha, a minha posição pessoal ela é muito semelhante à posição que a Ordem dos Advogados do Brasil, instituição, tem defendido. Veja, muito tem se comentado sobre a questão de decretação automática de uma prisão em segunda instância. Nosso sistema legal não permite que nada seja feito de forma automática. Nós temos uma Constituição Federal que é garantista. E nós temos ferramentas e elementos ali que você pode fazer uso, né, no caso o magistrado, ou mesmo o delegado de polícia, o desembargador, o ministro, determinar nos termos do artigo 311 a necessidade efetiva de uma decretação. Então, na minha visão, essa discussão, foi importante fazermos toda essa discussão, mas o artigo que foi colocado em questão no Supremo Tribunal Federal, ele está em consonância com a Constituição Federal. A Constituição Federal ela é clara, só vai existir considerar alguém culpado após o trânsito em julgado. E isso é uma coisa que nós não podemos abrir mão jamais. Se mudar a Constituição, é outra história. E eu vejo que é necessário que assim seja, porque o nosso Estado é um Estado extremamente punitivista, extremamente conservador e duro. E não recupera, né? Não, muito duro, muito duro. Já está mais do que provado e comprovado que a prisão não resolve o problema. O problema é a educação, o problema é a base. Né? Muito se diz a respeito de prisão, muito se diz a respeito de cortar lá a questão das aposentadorias, mas cadê a discussão efetiva e dura e firme da mesma forma com a educação, com a base, onde o Estado não está? Né? Então, apontando a questão específica, não tem como ficar favorável à decretação automática da prisão em segunda instância. Sim. Por quê? Porque há mecanismo legal, estabelecido no artigo 311 e seguintes, do Código de Processo Penal, que o juiz pode decretar a prisão preventiva, se caso houver uma fundamentação. Havendo a fundamentação, decreta-se a prisão. Então os terroristas das redes sociais dizendo que um monte de gente ia ser solto, pedófilo, estuprador e tudo mais, então é fake isso daí. Veja, a partir do momento que vem uma decisão determinando a prisão em segunda instância sem fundamentação, é porque aquela pessoa não poderia estar presa. Ainda que ela esteja respondendo um processo. Porque, veja, cria-se muito essa ideia de que a pessoa presa é contumaz, um criminoso contumaz. A grande massa da população carcerária que se encontra detida hoje, ela tem um rótulo, né? Em função até dessa questão do automatismo legal. Então, eu posso te afirmar com certeza, essa decisão que restabeleceu a ordem da Constituição Federal é muito melhor para a sociedade do que uma prisão automática. Mas, doutor, por que esse entendimento foi mudado ao longo do tempo? Ou ele não é feito desde a promulgação da Constituição? Por que houve essa mudança de entendimento até do STF? Se tratando de direito, nada está errado. Tudo depende de ponto de vista, depende de temporalidade, depende até mesmo de o Supremo Tribunal Federal tem ali a sua influência política, né? Então, veja, tudo depende, né? Então, há uma política de encarceramento e a ordem não vai concordar jamais com o automatismo legal dessa punição, desse encarceramento em massa. Nós não vamos concordar.
E o que o senhor tem a dizer ainda nesse tema, sobre os comentários de que isso foi discutido apenas pela prisão do ex-presidente Lula? Essa questão. Esse é o ponto da questão, a questão política da história, né? Mas assim, veja, eu costumo sempre lembrar que todo advogado, toda advogada possui prazos. Não é o advogado que é o procrastinador da demora do processo. O sistema é demorado. Claro, houve aí, não deveria ser assim, porque o processo não deveria ter capa. Deveríamos avaliar o que tem dentro do processo, se é caso ou se não é caso, né? Evidente que por uma questão política, talvez mudou-se e depois voltou-se. Pode até ser que seja por isso, mas o que é importante dizer, a sociedade evolui, né? E o direito é assim, ele vai avançando, ele vai evoluindo. E depende da formação daqueles que lá estão. São 11 ministros que em determinado momento pensaram de uma forma, pensaram de outra. Há um viés político? Há um viés político. Mas a ordem não vai concordar com o viés político. Vai batalhar e vai buscar a reversão, a garantia. Porque a nossa Constituição Federal ela é mais do que legalista. Ela é garantista, né? Mas essa Constituição não serve para o nosso Estado. Sinto muito. É a Constituição que nós temos. Constituição cidadã. Doutor Eduardo, uma das cobranças que o pessoal tem é do posicionamento da OAB Guarulhos sobre alguns assuntos, que às vezes não se posicionam, pelo menos não chega até a população o posicionamento da OAB. Um dos casos foi em relação àquela questão dos conselheiros de saúde que foram eleitos e aí supostamente aparelhados pelo município, que eram funcionários da prefeitura, comissionados ou não, mas são funcionários, e estavam sendo eleitos como usuários. E aí o Rogério Oliveira, do Conselho de Saúde, fez algumas denúncias, fez alguns apontamentos. Em que pé que está essas averiguações? Bom, veja, primeiramente, com relação ao posicionamento da ordem, a ordem nunca vai deixar de se posicionar, vai sempre se posicionar. Muitas vezes, ficar no aguardo de desdobramentos é uma forma de se posicionar. Por quê? Porque há sempre muito viés político envolvido nessas questões. A ordem não vai entrar na questão política, no viés político. Veja, questão dos conselhos. De fato, se ficar detectado que a divisão me parece que são 50% para os usuários, se ficar evidenciado que comissionados estão ocupando a vaga de usuários, a OAB vai se posicionar e vai dizer, não é legal. Talvez não seja ilegal, mas talvez não seja moral, né? Talvez não seja recomendado, vamos dizer assim. Então nós temos hoje um expediente instaurado, antes mesmo do Rogério nos trazer, houve uma outra denúncia também de uma irregularidade, nós também estamos apurando, e foi determinado que nós criamos, inclusive, veja, dizer que a OAB nos posiciona chega a ser muitas vezes até injusto com a gente, porque nós criamos uma comissão especial de direito eleitoral e corrupção eleitoral. Nessa batida, nessa seara, nós criamos também uma portaria de desincompatibilização. Por quê? Porque nós não queremos dentro da OAB pessoas fazendo política partidária. Por quê? Porque dentro da OAB não é legítimo, mas fora é legítimo. Você pode fazer na sua. Pode fazer, então a pessoa vai ler, vai se adequar e vai sair fora. Ou não vai sair, ou não vai seguir. Entretanto, voltando à questão do conselho, tem muita história que a gente tem que depurar. Não podemos tomar ali uma decisão, um posicionamento que vá, de repente, tem que entender o que está acontecendo. O campo ali é um campo complicado, então nós vamos nos posicionar, nós já nos posicionamos a partir do momento que criamos uma comissão, instauramos um expediente, nomeamos um relator, está conclusos o expediente ao relator, que é o presidente da comissão, ele vai dar um parecer, né? E se for detectado disparidade, não tenho dúvidas que a ordem vai se posicionar. Ok, doutor Ferrari, o senhor trouxe mais algumas informações sobre as atividades da UAB na cidade? Trouxe sim, a gente tem aí agora uma situação que a gente vem batalhando já há muitos anos, e várias gestões trabalhando, não só para o bem-estar da advocacia, mas também para o bem-estar de toda a sociedade, que é a unificação em um equipamento único de grande parte do judiciário guarulhense, que há muitos anos merece. Então hoje nós temos pulverizado aí várias unidades e que muitas vezes não tem sequer acessibilidade. Hoje nós teremos na rua Crisântemos, número 29, no Gopovo, ali 21 andares que receberão e concentrarão grande parte, só não vai estar lá direito as questões de direito criminal.
o restante vai estar todo concentrado lá. Isso vai ser excelente para a magistratura, para o Ministério Público, para a Procuradoria, para a Defensoria Pública, para a Ordem dos Advogados do Brasil e para a sociedade, que vai encontrar um equipamento concentrado. Aquele fórum do SECAP está fora de cogitação. Veja, hoje nós avançamos com relação à tecnologia e discutiu-se muito isso. A viabilidade de um fórum daquele hoje, na situação de hoje, nos parece, aí é uma questão pessoal, nos parece um tanto quanto extremamente exacerbada, porque o futuro, com certeza nós teremos ali os escreventes, mesmo os magistrados, trabalhando de forma remota, a partir dos seus gabinetes domiciliares. Claro, vai haver o acesso... Homework. Home office, exatamente. Essa é uma tendência. Ainda não há essa regularização, mas isso vai acabar acontecendo, faz parte da evolução. Então, um prédio da qualidade que seria fantástico, seria excelente, mas em termos de números seria inviável. Faraônico, inviável. Nós temos ainda também uma frente que a gente tem batalhado há algum tempo, principalmente com relação àquilo que se encontra distante do nosso polo central. Então nós temos a ideia, e já está bem avançado, já está praticamente definido, que nós teremos um polo de atendimento à advocacia na região de Bom Sucesso e Pimentas. Ali nós temos cerca de 600 mil habitantes, contabilizando assim a grosso modo, sem dados estatísticos. Exato. E ali em torno de 500 advogados. Já daria, por si só, para ter uma subseção ali. Né? E assim, a gente nota que muitas vezes o Estado não se faz presente lá da forma que deveria. A ordem estando presente lá, certamente força a sociedade vai despertar, né? Por exemplo, poderíamos ter um fórum distrital lá, quem sabe no futuro não vem aí dividindo, distribuindo, prestando um serviço jurisdicional mais adequado à sociedade. Né? Também, Tiago e Virgílio, para lembrar aqui, nós fizemos esse ano alguns congressos, algumas frentes de trabalho, fizemos um encontro, terceiro encontro de sociedades de advocacia, justamente para quê? Para demonstrar à sociedade, isso foi transmitido inclusive ao vivo, trouxemos personalidades de renome nacional e internacional para o nosso evento. E ali, qual é a ideia? A ideia é demonstrar para a sociedade que a advocacia guarulhense está pronta. E o que eu quero, ao vivo, transmitir para vocês e deixar com vocês todos uma lembrança, que é o nosso Anuário da Advocacia de Guarulhos, de 2019. Eu trouxe 3 exemplares. Muito obrigado, um é para o Pedro. Informações das atividades do ano da OAB. Aqui nós temos, na verdade, um catálogo que vem também... um prefácio de diversas instituições, todas elas que são conhecidas por nós, e ali traz um pouquinho do histórico da advocacia. É um anuário por adesão, ou seja, participa quem achar que deve participar. Sim. Qual é o objetivo da OAB? Divulgar e trabalhar esse anuário dessa advocacia, mostrar o quão grande é a nossa advocacia, mostrar e termos ali algo para que a sociedade perceba a necessidade que é a contratação da advocacia interna, a advocacia guarulhense, que é forte, robusta e consistente. E, diga-se de passagem, absolutamente independente. Ok, 7h30. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Sempre é importante sua presença aqui no Radar, doutor. A gente é que agradece, estamos aqui sempre à disposição. Tenho certeza de que a OAB vai sempre se posicionar. Entretanto, a OAB não vai cair ali em discussões onde a sociedade pode se tornar prejudicada. A OAB tem o cuidado de não ser usada em condições que muitas vezes a gente tem que se posicionar, mas antes de se posicionar tem que avaliar todos os caminhos e todas as situações. Tenho certeza que com relação à questão do Conselho, haverá um posicionamento firme e forte da Ordem dos Advogados do Brasil Guarulhos. Obrigado. Ok, obrigado, bom dia. Obrigado. Doutor Eduardo Ferrari, presidente da OAB Guarulhos. Voltamos em instantes, um rápido intervalo, voltamos em instantes com a edição de hoje do Radar de Notícias.